Olá, amigos, que Deus abençoe a todos, rico e abundantemente, graça e paz. Mais uma vez com todos vocês aqui, eu sou o Bispo Birajara, da Igreja Internacional do Poder de Deus. Sempre trazendo aqui uma palavra, uma direção até o seu coração. Gostaria de pedir a você que você se inscreva no nosso canal, @BirajaraOliveira55, deixe o seu like, acione o sino da notificação e, se possível for, compartilhe esse vídeo para pessoas que desejam ser abençoadas, para pessoas que desejam crescer na fé no nome de Jesus. @BirajaraOliveira55. Se inscreva no canal e Deus te abençoe no nome de Jesus. Quem trouxe uma Bíblia aqui na igreja, abra aí em Samuel. Segundo Samuel. Eu quero falar hoje com vocês o seguinte: quando nós obedecemos a Deus, quando nós seguimos a direção de Deus, a tendência é tudo dar certo. Amém, pessoal? Quando você se sacrifica, segundo Samuel, quando você se sacrifica para obedecer a Deus, você abre mão do que você acha, do que você pensa, mas você sempre busca a Deus e fala: Senhor, o que eu posso fazer? Qual atitude que eu posso tomar? Eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, e você obedece, você se submete. Deus, ele vai fazer você vencer. Amém? Deus, ele vai fazer você conquistar. Diga glória a Deus. No capítulo 5, abra no capítulo 5 e no versículo 6, Davi, ele conquista Sião. Davi, ele conquista Sião. Eu quero chamar a atenção para a obediência. Amém? Eu quero chamar a atenção para quando a pessoa recorre a Deus, porque às vezes a pessoa vem na igreja, vem pedir ajuda de Deus, né? Aí chega aqui, a gente fala: você tem que fazer assim, 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 mas ela quer fazer do jeito dela. Não vai funcionar. Só funciona quando a pessoa, enquanto você não der ouvidos a Deus, a sua vida não muda. A vida da pessoa, ela só muda quando ela passa a dar ouvidos. Amém? Então, segundo o livro de Samuel, capítulo 5, versículo 6, partiu o rei com os seus homens para Jerusalém, contra os jebuseus que habitavam naquela terra, e que disseram a Davi: não entrarás aqui, porque os cegos, os coxos te repelirão, como quem diz: Davi não entrará neste lugar. Porém, Davi, como tomou a fortaleza de Sião, esta é a cidade de Davi. Davi, naquele dia, mandou dizer: todo o que está disposto a ferir os quem? Os jebuseus, suba pelo canal subterrâneo. Amém? Então, ou seja, afrontaram a Davi, afrontaram a ele, disseram que ele não poderia vencer, que ele... Tudo bem, Davi foi lá e derrotou. Versículo 17, vamos ao 17, olha só. Ouvindo, pois, os filisteus que Davi fora ungido rei sobre Israel, subiram todos para prender a Davi. Olha só a inveja. Souberam que Davi era rei. Nós vamos prender esse cara. Ouvindo, o desceu Davi à fortaleza. Mas vieram os filisteus e se estenderam pelo vale de Refaim, dos Refaíns. Davi consultou a quem? Ao Senhor, dizendo... Aí ele perguntou a Deus: subirei contra os filisteus? Entregarmos-as nas mãos? Respondeu-lhe o que o Senhor? Sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Então o primeiro passo que ele fez foi o quê? Consultar a Deus. Deus, eu posso ir lá? Se eu for lá, o Senhor vai entregar nas minhas mãos? Segundo Samuel 5,17. O Senhor vai entregar nas minhas mãos? Amém, pessoal? Como eu falei para vocês, às vezes a pessoa vem na igreja, ela vem pedir direção a Deus, às vezes ela vem na igreja porque ela está passando por problema, às vezes ela vem na igreja porque ela está sendo afrontada, às vezes ela vem na igreja porque ela está encurralada, mas se você vier à igreja e você não der ouvidos, você não vence. Deus falou para ele: pode ir, vai sem medo. Se Deus está mandando, faça. Amém? Pode fazer de olhos fechados, porque Deus vai te honrar. Aí ele foi lá. Amém? Então veio Davi a Baal-Perazim e os derrotou ali. E disse: rompeu o Senhor, o quê?
as fileiras inimigas diante de mim, como quem rompe águas. Por isso chamou o nome daquele lugar Baal-Perazim. Os filisteus deixaram lá os seus ídolos, e Davi e os seus homens os levaram. Os filisteus tornaram a subir e se estenderam pelo vale dos Refaíns. Davi consultou o Senhor e este lhe respondeu: não subirás. Olha só, está vendo? Eles se acamparam novamente. E Davi consultou a Deus e falou: e aí, Senhor, vou de novo? O que Deus falou? Vai não. Olha só, não subirás, rodeia por trás deles, ataca-os por defronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então te apressarás. É o Senhor o quê? Peraí que fugiu aqui. Das amoreiras, subirás de rodear por trás, e há de ser que, ouvindo tu um estrondo, a marcha pela copa das amoreiras, então te apressarás. É o Senhor que saiu diante de ti a ferir o arraial dos filisteus. Amém? Fez Davi como o Senhor lhe ordenara, e feriu os filisteus desde Gebá até chegar a Gezer. Diga glória a Deus. Amém? Então, o que acontece? O que acontece? Davi, ele consultava a Deus, Davi, ele pedia a direção de Deus, e ele fazia justamente da maneira que Deus lhe mandara fazer. Ele não fazia nada além daquilo que Deus lhe mandara fazer. O que Deus fez? Deus o engrandeceu. Amém? Por quê? Se você é obediente, se você é submisso, se você dá ouvidos, Deus te honra, Deus te abençoa. Mas Davi tinha um coração voltado para quem? Para Deus. A Bíblia fala que que o Senhor, ele fez uma aliança com Davi. No capítulo 7, no versículo 8, ó, Davi, ele quis fazer uma casa para Deus, ele quis fazer um palácio para Deus. Deus falou: não, você não pode fazer porque você derramou muito sangue das suas mãos. E Deus mandou um recado para Davi, olha aí no versículo 8, 7, 8. Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi: assim diz o Senhor dos exércitos, tomei-te da malhada, de trás das ovelhas, para que fosses o quê? Príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. Eu fui contigo, olha só, eu fui contigo por onde quer que andaste. Eu eliminei os teus inimigos diante de ti e fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Diga glória a Deus. E o que acontece, pessoal? Davi, ele reconhecia isso. Davi, ele reconhecia que ele vencia, que ele prosperava, que ele conquistava por causa de quem? De Deus. Esse é o privilégio de você ser fiel. Esse é o privilégio de você colocar a sua vida na mão de Deus. Diga glória a Deus. Amém? Esse é o privilégio. É o privilégio de você ser fiel, de você... Mas olha o coração de Davi aqui, ó. Olha só. Vê o capítulo 8. Vê o capítulo 8. Depois disto feriu Davi os filisteus e o sujeitou. E tomou de suas mãos as rédeas da metrópole. Olha só. Também derrotou os moabitas, fê-los deitarem em terra e os mediu 2 vezes um cordel para os matar e 1 vez um cordel para os deixar com vida. Assim ficaram os moabitas por servos de Davi e lhe pagavam o quê? Tributos. Começou a pagar Davi. Também Hadadezer, filho de Reobe, rei de Zobá, foi derrotado por Davi quando aquele foi restabelecer o seu domínio sobre o rio Eufrates. Tomou-lhe Davi 1.700 cavaleiros e 20.000 homens de pé. Davi jarretou todos os cavalos dos carros, menos para 100 deles. Vieram os sírios de Damasco a socorrer Hadadezer, rei de Zobá,
Porém, Davi matou dos sírios 22.000 homens. Davi pôs guarnições na Síria de Damasco, e os sírios ficaram por servos de Davi e lhe pagavam tributo. E o Senhor dava vitórias a Davi por onde quer que ia. Diga glória a Deus. Por onde Davi ia, ele vencia. A Bíblia está sendo bem clara. Quem dava a vitória a Davi? O Senhor. As pessoas pagavam a ele. Davi era muito rico, muito rico, muito rico. Mas olha o que ele fazia, ó. Tomou Davi os escudos de ouro que havia com os oficiais de Hadadezer e os trouxe a Jerusalém. Tomou mais o rei Davi muito grande quantidade de bronze de Betá e de Berotai, cidades de Hadadezer. Então, ouvindo Toi, rei de Ramate, que Davi derrotara a todo o exército de Hadadezer, mandou o seu filho Jorão ao rei Davi para o saudar e congratular-se com ele por haver pelejado contra Hadadezer e por havê-lo ferido, porque Hadadezer de contínuo fazia guerra a Toi. Jorão trouxe consigo objetos de prata, de ouro e de bronze. Amém? Você está vendo o que acontece quando a pessoa obedece? Você está vendo o que acontece quando a pessoa é fiel? Ela prospera, ela cresce. Mas olha aqui, ó, os quais também o rei Davi fez o quê? Ele pegou tudo aquilo e ficou para ele? Hã? Não, ele deu de oferta aqui, ó. Os quais também o rei Davi consagrou ao Senhor, juntamente com a prata, com o ouro que já havia consagrado de todas as nações que o sujeitaram. Amém? Olha o coração do cara, não estava apegado a nada. Ele obedecia a Deus e Deus supria todas as suas necessidades. É o que a pessoa tem que entender, ser fiel no seu dízimo, as suas ofertas, com a sua vida, obedecendo, procurando se consagrar, procurando colocar a vida na mão de Deus. Ele vai cuidar, ele vai dar vitória. Amém? Ele vai dar vitória. A Bíblia fala que para onde Davi ia, ele vencia. E além de vencer, pegava os despojos. O que são os despojos? Tudo que o povo inimigo tinha: boi, animais, dinheiro, vestes, ouro, prata, pedras preciosas, tudo que eles tinham, Davi pegava para ele. Davi vencia eles e tomava tudo. Deus entregava tudo na mão dele. Glória a Deus. Sem contar os outros que ficavam com medo, vinham fazer aliança com Davi e tinham que sempre estar pagando tributos a Davi. Deus o engrandeceu, fez o nome dele ser grande, como só os grandes têm na face da terra. Mas Davi fazia o quê? Obedecia. Diga glória a Deus. Olha só, veja aí o versículo 13, o que está escrito? Ganhou Davi renome, quando ao voltar feriu os sírios, matou 18.000 homens no vale de Sal. Pôs guarnições em Edom, em todo o Edom pôs guarnições, e todos os edomitas ficaram por servos de Davi. E o Senhor fazia o quê? E o Senhor dava vitória a Davi por onde quer que ia. Diga glória a Deus. Está vendo? Ele tinha servos, servas, camelos, jumento, dinheiro, prata, ouro, pedras preciosas, tudo que você possa imaginar. Mas sempre ele consultava a Deus. Deus, eu faço isso. Deus, eu faço aquilo. Deus, eu posso ir. Não vai não, então eu não vou. Não, vai por ali, ó. Cerca ele por... Ou seja, a obediência, gente. A obediência, o temor, a vida na mão de Deus vai te abençoar. Vai fazer você conquistar, porque não é com a força do nosso braço. Nós não vencemos com a força do braço, nós vencemos sendo fiéis. Às vezes as pessoas falam, esqueci de fazer, esqueci de fazer. Não. Lembra-se sempre de Deus. Você sempre tem que colocar, estou pregando aqui na igreja, né? Falei ontem isso aqui, coloque Deus em primeiro lugar. Sempre colocando Deus em primeiro lugar, porque Ele vai colocar você também em primeiro lugar. Amém? Se você honrá-lo, Ele vai te honrar. A Bíblia diz, honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares.
É promessa de Deus. É promessa de Deus honrar os que o honram. É promessa de Deus colocá-lo sobre cabeça e não cauda, está por cima e não por baixo. É promessa de Deus fazer-nos comer o melhor dessa terra, comer as riquezas das nações. Amém, pessoal? Davi estava de trás das malhadas. Davi cuidava de ovelhas. Ele passou a ser o grande rei de Israel. Amém? Grande rei. Deus deu tudo, porque é o que Deus quer fazer conosco. Isso aqui não é o evangelho da prosperidade, não, pessoal. Eu digo que se a gente colocar a vida na mão de Deus, ele falou o quê? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, as outras coisas serão acrescentadas. Você passará a ter o direito de ter uma vida abençoada. Mas o primeiro que eu tenho que fazer é o quê? Obedecer ao meu Deus, ser fiel ao meu Deus, desapegar das coisas desse mundo. Davi, tudo que ele ganhava de ouro e de prata, ele consagrava a Deus, botava na casa de Deus. Isso aí vai ser para construir a casa do meu Deus. Porque ele falou lá, todo ouro, toda prata particulares que tem eu dou para a casa de meu Deus, afora tudo quanto preparei. Tudo que eu preparei, eu já dei para a casa de meu Deus. Diga glória a Deus. Amém? Tudo quanto preparei, eu já dei para a casa de meu Deus. Amém, pessoal? Então, o que acontece? Abra o teu coração, seja fiel, põe a tua vida na mão de Deus e Ele, o mais, Ele fará. Amém? Então, meu irmão, minha irmã, seja fiel a esse Deus. Consulte a Deus, busque a Deus, obedeça a Deus, que Ele vai te honrar. Ainda que o seu problema pareça ser impossível aos olhos humanos, mas se você obedecer, Deus sabe o que tem que ser feito para que nós sejamos abençoados. Você pode ter certeza disso. Deus sabe o que você tem que fazer, como você tem que agir, como você proceder para você ser abençoado. Tá certo? Se inscreva no nosso canal, @Birajara_Oliveira55. Tem um botãozinho preto aí escrito inscreva-se. Clica nele, acione o sininho da notificação, que está escrito todos. Acione aquele sininho que está escrito todos, para você ser notificado quando postarmos os nossos vídeos. Tá? Deixa o seu like, um comentário e compartilhe o vídeo. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Dê uma salva de palmas para o nosso Deus. Amém? Glória a Deus. Fiquem de pé, por